Hai domo konnichiwa, Naoki to moushimasu. Você sabia que aprender japonês não é tão difícil quanto parece? Eu sei que você deve estar pensando que é mais uma conversa fiada e eu estaria pensando a mesma coisa se estivesse no seu lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Enquanto você tentar aprender o japonês somente com o que a teoria te ensina, inevitavelmente você vai gastar muito tempo e energia com isso. Assim como em qualquer outro idioma, existe uma grande diferença entre o que a teoria te ensina e o que é falado de fato dentro da sociedade. Isso acontece justamente pelo idioma e a cultura ser duas coisas inseparáveis. Só que quando você começa a aprender da mesma forma que um nativo, toda sentença e palavra se torna muito mais claro dentro da sua cabeça. Se você parar para pensar, nenhuma criança aprende as regras primeiro para depois aprender a falar. Primeiramente, ela começa a prestar atenção no seu ouvido, tenta entender a mensagem de cada sentença, para depois sim ir para a escola e entender a teoria. Ou seja, quando você direciona a sua energia para tentar entender a mensagem do que está sendo dito e não as exatas da regra, o seu entendimento fica muito mais eficiente e muito mais claro. E quem sou eu para estar te falando tudo isso? Meu nome é Naoki Amorim, eu nasci no Brasil, cresci no Japão e convivi com os japoneses por mais de uma década. Eu experienciei tanto as escolas quanto o mercado de trabalho. E sim, eu fui exatamente assim como você. Eu não sabia falar japonês. E o pior de tudo é que eu entrei na escola sem saber falar uma única palavra. Eu não entendi o que os meus colegas estavam dizendo e nem o que os professores estavam passando no quadro. E nessa época, a única sensação que eu tinha era a sensação de exclusão. Isso é basicamente comparado com aquela roda de amigos que você não entende do tema que eles estão falando e automaticamente você acaba se excluindo. E justamente por essa necessidade de pertencimento que eu tentei aprender o japonês de uma forma mais rápida possível, tentando entender a mensagem do que estava sendo dito ao invés de prestar atenção nas exatas da regra, podendo assim conversar com os meus colegas e fazer parte de um grupo. E claro, além disso, podendo chegar em casa e assistir os meus animes favoritos sem precisar de legenda. E justamente por ter experienciado tudo isso, eu tô aqui para te dizer que aprender japonês por conta própria não é nada fácil. Quando você não tem ninguém para te ajudar dizendo o que é certo e errado, como você pode melhorar, inevitavelmente você acaba desistindo pensando que o japonês não é para você. E durante a minha jornada eu passei exatamente nessa sensação de frustração. Mas depois de um tempo tudo isso mudou. Depois que eu comecei a aplicar os 3 pilares de aprendizagem e começar a entender a mensagem ao invés da teoria, eu comecei a criar muito mais eficiência no meu aprendizado. E como eu comecei a trabalhar aos 16 anos, já na minha adolescência, eu já ajudava outros brasileiros que não sabiam se comunicar. Até mesmo os meus chefes me pediam para traduzir o que eles queriam dizer para os seus funcionários brasileiros. E então, o japonês que eu sei hoje não é o japonês que eu tenha lido em algum artigo e esteja aqui querendo repassar para você. O japonês que eu tenho para te ensinar é um japonês que eu adquiri durante mais de uma década dentro do campo de batalha. E o melhor de tudo é que você não vai precisar passar por toda essa dificuldade que eu passei. Não importa se você já tem algum conhecimento no idioma japonês ou seja um completo iniciante. No meu treinamento Falando Japonês do Zero, você vai aprender o japonês de uma forma nativa e ainda acompanhar novos conteúdos através das atualizações. E se você é uma pessoa que gosta de filmes ou animes, existem módulos dedicados a isso, onde você vai sentir na pele o que é entender o conteúdo japonês sem precisar de legenda. E sabe o que é mais interessante? É que você vai aprender de uma forma leve, justamente por ser uma plataforma online. Sem precisar sair de casa, sem hora marcada, você vai aprender totalmente no seu ritmo. E é justamente aí que está o pulo do gato. Quando você começa a aprender no seu ritmo, ou seja, sem toda aquela pressão, eu preciso aprender o japonês, você começa a criar eficiência e aprender o japonês de uma forma muito mais divertida. Você não vai aprender porque tem hora marcada, e sim porque resolveu estudar. Você consegue diferenciar essa leveza no seu aprendizado e ainda se você aproveitar essa condição que eu estou apresentando aqui no meu treinamento. E claro, eu não sei até quando eu vou conseguir segurar. Até o momento que foi gravado esse vídeo, o meu treinamento já conta com 200 aulas prontas para você assistir quantas vezes quiser e de onde quiser. Basta ter acesso à internet. E além disso, também você pode estar me chamando no Telegram para tirar suas maiores dúvidas. O que significa tal palavra? Eu vou estar respondendo você dentro de 24 horas. Então para pensar comigo o seguinte, se você fosse contratar um professor particular, em média eles estão cobrando R$50 a hora. Se você fizesse 3 aulas por semana, 1 hora por dia, você estaria gastando R$150. Se você quisesse ter 3 aulas por semana durante um mês, você teria que desembolsar R$600. Isso por ano, você estaria desembolsando R$7.200. Só que agora para pensar no custo-benefício que você vai ter entrando para o treinamento Falando Japonês do Zero. No momento ele conta com mais de 200 aulas, ele é atualizado de forma recorrente, você ainda vai ter acesso a uma comunidade secreta no Telegram com outros alunos, tudo isso com 7 dias de garantia.
Se por algum motivo você não gostar, basta pedir o reembolso que eu vou estar te devolvendo todo o seu dinheiro. Então o risco é zero. Então agora eu te pergunto, até quando você vai ficar tentando aprender sozinho? Até quando você vai ficar patinando no mesmo lugar? Então clique logo no botão aqui abaixo, faça sua inscrição que eu te espero lá na primeira aula do Falando Japonês do Zero. A gente se vê lá.